Você já parou para pensar se tudo o que você ouve, mesmo vindo do altar, realmente vem de Deus? Já sentiu aquele incômodo no coração ao ouvir alguém falando em nome do Senhor, mas algo dentro de você dizia que havia algo errado? Jesus, nosso Mestre, não nos deixou sem orientação. Ele sabia que os dias seriam maus. Sabia que muitos viriam usando seu nome, dizendo palavras doces, carregadas de emoção, vestindo uma falsa humildade, como se fossem verdadeiros enviados do céu, mas por trás disso estariam apenas mascarando a mentira. A verdade é que nos tempos que vivemos, não basta apenas ouvir, é preciso discernir. Não basta se emocionar com uma pregação, é preciso testar o espírito por trás dela. O próprio Jesus alertou: acautelai-vos dos falsos profetas. Palavras que cortam como espada. Ele não disse observem, não disse ouçam com atenção. Ele disse acautelai-vos, porque o engano viria disfarçado de luz, de piedade, de boas intenções. E é aqui que entra o poder da oração. Uma vida de oração constante é a única forma de mantermos nossos olhos abertos e o coração sensível à voz do Espírito Santo. Quando oramos como Jesus nos ensinou, com sinceridade, com entrega, com temor, conseguimos enxergar além do que é dito com os lábios. Sentimos no Espírito quando algo está desalinhado com a verdade do Evangelho. A Bíblia nos ensina que Satanás se disfarça até mesmo em anjo de luz. E se ele faz isso, quantos não estão disfarçados em nossos dias? Quantos usam o nome de Deus para alcançar poder, dinheiro, fama? Quantos manipulam os versículos para atrair multidões, mas ignoram a cruz, o arrependimento, o quebrantamento? É fácil pregar bênçãos, é fácil prometer vitórias. Difícil mesmo é chamar o povo ao arrependimento, é anunciar o reino com temor e tremor. E é exatamente isso que Jesus fazia. Ele orava, ele ensinava, ele confrontava. Ele não era movido por aplausos, mas pela obediência ao Pai. A oração tem poder de revelar o oculto. Quando você dobra os joelhos e busca a direção de Deus, o Espírito Santo começa a mostrar quem é quem. Aquilo que parecia bonito aos olhos começa a perder o brilho. Aquilo que parecia verdade começa a soar estranho. A palavra se torna espada, dividindo alma e espírito. E você começa a perceber que nem toda palavra doce vem do céu, que nem todo aleluia é puro, que nem toda mão levantada em adoração está conectada ao trono de Deus. Jesus nos deixou um padrão. Ele mesmo foi tentado pelo diabo com versículos bíblicos, mas ele não foi enganado porque conhecia a Escritura, vivia em oração e estava cheio do Espírito Santo. Se o inimigo tentou distorcer a palavra para enganar o próprio Filho de Deus, imagine o que ele não fará com aqueles que vivem distraídos espiritualmente. Por isso, a vigilância precisa caminhar lado a lado com a oração. Os ensinamentos de Jesus não foram feitos para serem apenas ouvidos, mas praticados. Ele nos chamou para sermos luz, mas também para termos discernimento. E esse discernimento não vem da emoção, mas da intimidade com o Pai. E quando você começa a viver essa intimidade, algo muda. Você já não se impressiona com discursos bem montados. Você já não se entrega facilmente a todo movimento espiritual. Você passa a testar. E não é julgar com olhos humanos, é discernir com o Espírito. É reconhecer os frutos. É perceber o que está por trás da aparência. E aí, tudo muda. Porque quando o discernimento entra, o engano não encontra mais morada. E é nesse momento que você entende, a oração não é apenas uma prática devocional, é um escudo espiritual. É por isso que agora mesmo eu quero que você pare por um instante e escreva nos comentários o seu pedido de oração. Sim, escreva com fé. Diga o que você está enfrentando, qual área da sua vida precisa da luz de Deus, qual luta tem tirado sua paz. Nós vamos orar com você, vamos clamar juntos para que o Senhor te revista de sabedoria e te afaste de todo espírito enganador.
Porque orar não é um ritual, é a nossa arma contra as trevas, é o canal direto com o céu. E quando dois ou mais concordam na terra, o céu se move. Não permita que o engano encontre brecha no seu coração. A oração é a chave que fecha portas erradas antes mesmo que se abram. É pela oração que nos aproximamos dos ensinamentos puros de Jesus. Ele mesmo orava antes de tudo. Antes de pregar, antes de escolher seus discípulos, antes de enfrentar a cruz. Ele orava com lágrimas, com intensidade, com propósito, e é esse exemplo que precisamos seguir. Oração é discernimento, oração é resposta, oração é refúgio quando tudo ao nosso redor se mostra confuso. E se você quer ser guiado pela verdade e não por emoções, precisa fazer da oração sua prioridade diária. Agora, se essa mensagem falou com você, se algo tocou o seu espírito, curta este vídeo. Esse gesto simples ajuda muito para que outras pessoas também recebam esse alerta. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Aqui nós buscamos a verdade, oramos juntos e caminhamos firmes na direção dos ensinamentos de Jesus. Não queremos multidões iludidas, mas sim uma comunidade desperta, vigilante e cheia da presença do Espírito Santo. Deixe seu pedido nos comentários e escreva também: quero discernimento espiritual. Essa frase é mais que um comentário, é um clamor que o céu ouve. Vamos orar, vamos vigiar e vamos permanecer firmes na verdade, por mais difícil que ela seja. Porque a verdade liberta, a oração fortalece e os ensinamentos de Jesus nos conduzem pelo único caminho seguro. E é só o começo. Tópico 1. Jesus avisou sobre eles com palavras claras. Você se lembra da forma como Jesus falava com as multidões? Ele não usava rodeios. Suas palavras atravessavam as camadas da aparência, perfuravam o orgulho dos religiosos e confrontavam a hipocrisia dos que falavam em nome de Deus, mas não o conheciam. Entre tantos alertas que ele nos deixou, há um que ecoa como um grito nos dias em que vivemos: acautelai-vos dos falsos profetas. Essas palavras não foram ditas como hipótese, como se fosse algo distante, eventual, improvável. Jesus não disse, poderão surgir. Ele afirmou que surgiriam, que se multiplicariam, que enganariam muitos. E ele não disse isso ao acaso. Ele falou com a autoridade de quem vê o invisível, de quem conhece os segredos do coração, de quem sabia que, ao longo dos séculos, muitos iriam distorcer a verdade por trás de palavras bonitas, manipulando o sagrado para proveito próprio. Imagine por um momento o que é ser avisado pelo próprio Filho de Deus sobre um perigo real e presente. E agora pense em quantos, mesmo diante desse aviso, continuam abrindo os ouvidos e o coração para qualquer um que fale em nome do Senhor, sem examinar, sem discernir, sem vigiar. Jesus disse que viriam disfarçados de ovelhas, mas por dentro seriam lobos devoradores. Eles se misturam entre os justos, têm fala mansa, vestem-se com reverência, sabem citar as Escrituras com precisão, mas o espírito que os move não vem de cima, vem do próprio ego, da vaidade, da sede de controle e aplausos. São atores espirituais e o palco deles é o altar. Nos dias de Jesus, os fariseus já eram exemplos vivos desse tipo de falsidade. Eles sabiam a lei, ensinavam publicamente, oravam nas praças, jejuavam com aparência de piedade, mas por dentro estavam mortos. E o que Jesus fez, ele os expôs, ele os chamou de sepulcros caiados. Disse que eram guias cegos, que conduziam outros cegos direto para a perdição. E se ele agiu assim com os falsos líderes religiosos do seu tempo, será que ele espera menos de nós hoje? Será que não nos cabe a mesma vigilância, o mesmo zelo, o mesmo espírito de confronto contra o engano que se veste de verdade? Mas para reconhecer os falsos profetas, não basta uma fé superficial. É preciso intimidade com Deus. É preciso oração constante, leitura profunda da palavra.
sensibilidade ao Espírito Santo, porque os falsos profetas não vão aparecer dizendo: "Olá, vim te enganar". Eles vão se apresentar como salvadores, como homens e mulheres ungidos, com palavras de bênção, promessas de vitória, discursos emocionantes. Vão oferecer atalhos espirituais, caminhos mais fáceis, um evangelho sem cruz, sem arrependimento, sem renúncia. E é aí que mora o perigo, porque o verdadeiro evangelho é confronto, é transformação, é deixar para trás o velho homem. Mas os falsos vendem um evangelho confortável, adaptado ao desejo humano e não ao caráter de Deus. Jesus, ao dizer acautelai-vos, estava nos dizendo: estejam atentos, não aceitem qualquer voz como se fosse minha, não confiem apenas na aparência, observem, examinem, vigiem, porque os falsos profetas não surgem apenas em templos lotados ou em canais famosos. Eles também se escondem em pequenos púlpitos, em conversas privadas, em conselhos aparentemente inocentes. São espíritos que operam no engano. São sementes de distorção plantadas dentro da própria igreja. E quando não são confrontados, se multiplicam. É por isso que o discernimento espiritual precisa ser cultivado como se cultiva a própria vida. A alma que não vigia se torna presa fácil. E o crente que não ora, que não jejua, que não examina a palavra, acaba confundindo carisma com unção, emoção com presença de Deus, espetáculo com revelação. E quando percebe, já está sendo alimentado com veneno espiritual, com mentiras bem embaladas em versículos mal interpretados. Jesus sabia que esse tempo chegaria. Por isso nos deixou armados com suas palavras, com sua verdade, com seu espírito. Talvez você esteja percebendo que algumas vozes que antes te pareciam confiáveis, hoje já não soam tão puras. Talvez algo esteja mudando no seu discernimento. E isso é bom, isso é sinal de que Deus está te despertando, que a sua fé está sendo refinada, que você está sendo chamado para viver algo mais profundo e verdadeiro. Não resista a esse chamado. Jesus quer uma igreja limpa, santa, sem mácula. E para isso é preciso que os olhos espirituais sejam abertos, que o povo aprenda a identificar o que é genuíno e o que é falsificado. Porque o engano, quando é tolerado, se torna sistema. E quando se torna sistema, arrasta multidões para longe da verdade. Se essa palavra tocou teu coração, escreva nos comentários: eu escolho a verdade de Jesus. Ou simplesmente discernimento. Sua interação não só fortalece esse ministério, como também serve como um testemunho público da sua decisão espiritual. Que tal escrever agora? Vamos juntos, como uma comunidade atenta e vigilante, abrir os olhos de muitos que ainda estão sendo enganados por palavras doces, mas vazias de verdade. Eles parecem ovelhas, mas o espírito é outro. É aqui que o engano se torna mais perigoso, porque não se trata de alguém que abertamente nega a fé, mas de alguém que se disfarça dentro dela. É a sutileza do disfarce que torna os falsos profetas tão difíceis de identificar. Eles parecem ovelhas, agem como ovelhas, falam como ovelhas, mas por dentro escondem a natureza de lobos. E isso não é metáfora bonita para dar ênfase bíblica. É a descrição exata de uma realidade espiritual profunda e urgente. O próprio Jesus usou essa imagem. Ele conhecia a natureza do engano, conhecia a aparência do santo, que na verdade é servo do próprio ventre, e por isso nos alertou com tanta clareza. O falso profeta não se apresenta como inimigo, ele se mistura, ele elogia, ele serve, ele chora junto, ele se adapta ao ambiente, sente o clima e vai se moldando até ganhar espaço. Ele não tem pressa, porque sabe que o engano mais eficaz é o que se infiltra aos poucos. Vai plantando ideias, vai torcendo a verdade sutilmente, até que você já não consegue mais distinguir onde está o erro.
Ele aprende o linguajar dos santos, imita a reverência dos piedosos, copia os gestos dos sinceros, mas o espírito que o move não é o Espírito Santo, é outro, um espírito de engano, de manipulação, de orgulho disfarçado de zelo, e é por isso que muitos são enganados. Porque esperam que o lobo venha com dentes à mostra, uivando, causando medo, mas ele vem manso, vem sorrindo, vem com um Deus te abençoe nos lábios, mas com intenções que não se alinham com o reino. E o povo, sem discernimento, sem oração, sem vida no altar, aplaude, idolatra, obedece, entrega a alma, e o lobo se alimenta, porque a fome dele não é por Deus, é por controle, por reconhecimento, por influência. A fome dele é pelo prestígio que o altar oferece. Ele não se alimenta da presença, mas da atenção. E enquanto finge guiar as ovelhas, ele as devora por dentro. A igreja dos últimos tempos vive essa tensão. Nunca se falou tanto sobre Deus, nunca se usou tanto o nome de Jesus, nunca se produziu tanto conteúdo com aparência de santidade. Mas também nunca houve tanta confusão espiritual. Porque quando o disfarce é bem feito, até os eleitos correm o risco de se enganar. E Jesus já havia dito isso, que o engano seria tão forte, tão convincente, que se fosse possível até os escolhidos tropeçariam. Isso mostra o grau de gravidade que estamos enfrentando. Não é um erro comum. É um ataque espiritual contra a pureza do Evangelho. Um teatro montado com elementos da fé, mas com um roteiro de vaidade. O que alimenta o disfarce dos falsos profetas é a superficialidade da fé das ovelhas. Porque onde há oração verdadeira, onde há busca real por Deus, onde há compromisso com a cruz, não há espaço para disfarces. A luz de Cristo revela tudo. O olhar espiritual percebe os detalhes. O ouvido treinado pela palavra ouve o som diferente no tom da voz, na escolha das palavras, na intenção por trás da pregação. Não é julgamento humano, é percepção espiritual. É o Espírito Santo sinalizando que algo está errado. E quando isso acontece, é preciso obedecer, é preciso se afastar, porque o falso profeta não se converte, ele apenas muda de máscara, mas muitos ignoram o alerta, acham que estão sendo exagerados, que estão vendo pelo em ovo, como dizem, que é só uma fase ruim do pastor, ou um estilo diferente. E nisso se mantém debaixo de uma influência que vai minando a fé verdadeira, substituindo a presença de Deus por performances emocionais, trocando a palavra viva por discursos elaborados, trocando o quebrantamento pela empolgação, trocando a oração pelo aplauso. E isso não acontece da noite para o dia. É um processo lento, quase invisível, mas que, quando percebido, já destruiu a raiz da fé. Se você está ouvindo essa mensagem agora e algo em seu coração se mexe, não ignore. Pode ser o próprio Deus te abrindo os olhos. Pode ser Ele te chamando de volta para o centro da verdade, para o lugar onde a fé é simples, onde o Evangelho não precisa de maquiagem, onde a voz do pastor é mansa e verdadeira e não sedutora. Pode ser o Espírito Santo dizendo: saia do meio deles, eu tenho mais para você. E essa é a beleza da verdade. Ela liberta. Mesmo quando dói, ela cura. Mesmo quando confronta, ela restaura. Mesmo quando revela o engano, ela aponta o caminho de volta para casa. Se esse trecho te tocou, escreva nos comentários: eu quero olhos espirituais abertos. Ou: desmascara, Senhor. Essas palavras não são apenas frases. Elas são sinais de que há um clamor sincero no seu interior. E quando o clamor é verdadeiro, o céu responde. Comente, compartilhe com quem precisa ouvir isso. E prepare-se. O que vem a seguir vai abrir seus olhos ainda mais. Testar os espíritos não é julgar, é obedecer. A confusão que muitos têm hoje é pensar que questionar algo ou alguém dentro da igreja é falta de amor. Que discernir o que se ouve, o que se prega e até mesmo quem prega é julgar com olhos humanos.
Mas isso não é verdade. A Bíblia nos ordena a provar os espíritos. E essa ordem não veio de homens, veio diretamente de Deus, através de João. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4:1. Note, já muitos, não poucos. Não é exagero, é realidade. Essa prova, esse teste espiritual, não se faz com aparência, com carisma, com popularidade ou com palavras bem encaixadas. Ele se faz com oração, com vigilância e com profundo conhecimento da verdade bíblica. Porque o espírito do erro fala coisas bonitas, fala com unção aparente, fala com emoção, mas a raiz está fora do evangelho puro. É um espírito que parece certo, mas carrega veneno diluído. E o que é mais perigoso? Esse veneno não mata na primeira dose. Ele vai agindo aos poucos, enfraquecendo o discernimento, adormecendo a consciência, anestesiando a alma. Quando a pessoa percebe, já está longe da presença, embora ainda esteja dentro do templo. O teste espiritual é um ato de obediência a Deus. É você dizer, Senhor, eu não quero ouvir qualquer palavra, eu quero ouvir Tua voz. Não quero seguir qualquer caminho, eu quero o Teu caminho. É você colocar em oração cada ensino, cada direção, cada movimento, cada profecia. Porque até as profecias podem ser manipuladas, até os sonhos podem ser forjados, até os sinais podem ser encenados. Jesus sabia disso. Ele viu isso nos fariseus e saduceus, que usavam da Escritura para manter o controle religioso, mas que estavam cegos espiritualmente. E muitos confundem testar com acusar, mas o discernimento espiritual não acusa, ele revela. Ele não é guiado por ciúmes, inveja ou orgulho. Ele é guiado pela luz do Espírito. Quando você tem discernimento, você não precisa levantar a voz. Basta um olhar, um silêncio, uma oração, e tudo começa a ser exposto naturalmente. Deus revela, Deus confirma, Deus orienta. O falso profeta odeia ser testado, porque sabe que na presença de Deus, tudo o que é falso se desmancha. Ele quer aplauso, não exame. Quer aceitação cega, não vigilância. Mas quem anda com Deus, obedece a Deus. E Deus mandou testar. Se isso falou ao seu coração, comente: eu escolho obedecer. Ou, Senhor, abre os meus olhos. Essas palavras são sinais de que você está acordando espiritualmente. E quanto mais acordado estiver, mais livre será. Quando a palavra se torna produto, a cruz é esquecida. A essência do Evangelho é a cruz. Sem cruz, não há Evangelho. Sem renúncia, sem arrependimento, sem sangue derramado, tudo o que se prega é motivação disfarçada de fé. E é isso que temos visto se espalhar com força. Um evangelho de palco, embalado, vendido, comercializado como um produto de autoajuda espiritual. O falso profeta transforma a palavra em mercadoria. Cada culto vira um show. Cada mensagem vira uma estratégia de marketing. Cada versículo vira isca para prender a atenção. Mas a cruz, que deveria ser o centro de tudo, é deixada de lado. Porque a cruz confronta. E eles não querem confronto, querem aplauso. O que era para ser um altar se torna vitrine. O púlpito, que deveria ser lugar de lágrimas e temor, vira palco de performance. Já não se chora mais por almas, já não se ouve mais sobre arrependimento, já não se fala mais de pecado, porque isso espanta as pessoas, porque isso não vende, porque isso não atrai audiência. Mas Jesus não se preocupava com a audiência. Ele falava a verdade, mesmo quando todos iam embora. Quando ele falou sobre comer sua carne e beber seu sangue, muitos o deixaram. E ele não mudou o discurso, porque quem prega a verdade não adapta a mensagem ao público, adapta o público à mensagem. A palavra que transforma é aquela que dói, aquela que revela o que está escondido, aquela que rasga o coração e coloca a alma de joelhos. Mas a palavra do falso profeta
é confortável, é doce, é cheia de promessas sem exigências. Ela massageia o ego, mas não toca o espírito. Ela movimenta emoções, mas não muda caráter. Ela enche a igreja, mas esvazia a presença. E quando a cruz é esquecida, o povo se perde. Porque sem cruz, seguimos sem direção. Sem cruz, buscamos bênçãos e esquecemos o abençoador. Sem cruz, buscamos vitória, mas permanecemos escravos do pecado. O evangelho é gratuito, mas nunca foi barato. Custou o sangue do Filho de Deus. E quando alguém transforma essa mensagem sagrada em um produto de consumo, está zombando do sacrifício de Jesus. O falso profeta usa a Bíblia como ferramenta de venda. Ele oferece curas, promessas, decretos, como se fossem itens de uma loja. Mas não fala do preço da cruz, não fala do caminho estreito, não fala do morrer para si mesmo, porque sabe que isso não enche auditórios. Mas a verdade não está em multidões. A verdade está onde Jesus é o centro, e onde há cruz, há salvação. Se você sente que a cruz tem sido esquecida nos lugares por onde tem passado, comente: volta ao centro, Jesus. Ou, quero a cruz de volta. Escreva isso como um ato de fé. O céu responde àqueles que clamam pela verdade. E esse clamor precisa começar com você. Oração. A única defesa contra o engano espiritual. Não há nada mais poderoso, mais transformador, mais protetor do que uma vida de oração. Em tempos onde o engano se disfarça de verdade, onde a mentira se apresenta com capa de santidade, onde o erro é pregado com voz suave e olhos cheios de falsa compaixão, apenas uma alma que ora consegue perceber o que os olhos não veem. O engano se camufla, mas nunca resiste a um coração que se coloca em secreto diante de Deus. Oração é discernimento, é revelação, é clareza espiritual. Uma igreja que ora não se curva à aparência. Um cristão que ora não se impressiona com palcos iluminados, com vozes treinadas, com mensagens emocionantes. Ele sente, ele ouve a voz de Deus dizendo: não é meu, não fui eu que enviei. A oração verdadeira não se resume a pedidos. Ela é lugar de intimidade, é onde os olhos espirituais se abrem, é onde o espírito se afina com o céu. É na oração que as máscaras caem. Você já orou por alguém e no meio da oração sentiu que algo estava errado? Já se sentiu inquieto ouvindo uma pregação e depois, em oração, tudo foi revelado? Esse é o poder que protege. Não é lógica, não é estudo, não é experiência de ministério. É comunhão. O inimigo pode enganar os intelectuais, pode confundir os estudiosos, mas ele não passa despercebido diante de um coração quebrantado. Jesus vivia em oração. Antes de fazer milagres, ele orava. Antes de tomar decisões, ele orava. Antes da cruz, ele orava. E isso não era um protocolo, era dependência. Ele, sendo o Filho de Deus, mostrava que não se pode viver espiritualmente desperto sem estar conectado constantemente ao Pai. E nós, achamos que uma oração rápida pela manhã basta? Achamos que orar apenas quando estamos desesperados é suficiente? O engano entra sorrateiro onde não há vigilância. E vigilância sem oração é apenas expectativa vazia. A oração nos mantém sóbrios, nos mantém atentos, nos mostra onde há armadilha, onde há fingimento, onde há lobos com pele de ovelha. É preciso orar antes de ouvir, orar antes de confiar, orar antes de entregar a alma a uma liderança. Porque nem todo líder espiritual foi colocado por Deus. Alguns se colocaram sozinhos, outros foram colocados por homens e outros ainda levantados pelas trevas para confundir os escolhidos. E só a oração contínua é capaz de revelar quem está à frente de verdade. O Espírito Santo sussurra no secreto: esse não é meu. Mas se não oramos, não ouvimos. Se não buscamos, não discernimos. E o coração se torna cego, ainda que os olhos estejam abertos. Se você entende o poder da oração, escreva nos comentários:
Quero viver no secreto com Deus, ou oração é meu escudo. Escreva com fé. Essa é a declaração de quem se recusa a ser enganado. Os frutos revelam o que a aparência esconde. Você pode ouvir a mensagem mais bonita. Pode ver um templo grandioso, com luzes, produção, aplausos e fama. Pode até sentir arrepios enquanto alguém profetiza sobre sua vida. Mas nada disso, absolutamente nada disso, revela o que há por trás de uma pessoa, como os frutos revelam. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. E essa é uma das sentenças mais poderosas do Evangelho, porque ela corta toda a ilusão. Você quer saber se alguém foi realmente enviado por Deus? Espere, observe, veja o que brota com o tempo. O fruto não mente. As palavras podem ser ensaiadas, a emoção pode ser provocada, a aparência pode ser trabalhada, mas o caráter, esse ninguém sustenta com esforço por muito tempo. Ele se revela quando ninguém está olhando. Ele se mostra na forma como a pessoa trata os pequenos, como lida com as críticas, como reage diante das tentações. E é ali que os verdadeiros se distinguem dos falsos, porque os verdadeiros produzem frutos do Espírito: mansidão, fidelidade, amor, domínio próprio, humildade. E os falsos produzem arrogância, manipulação, divisão, vaidade disfarçada de autoridade. O problema é que muita gente se alimenta só das palavras, se impressiona com frases de efeito, se encanta com quem fala bonito, mas quem se alimenta de aparência vai morrer de fome espiritual. O fruto é o alimento, o fruto é a evidência, o fruto é a resposta. E ninguém colhe uvas de espinheiros. Se há gritos, orgulho, domínio, medo, manipulação, isso não é fruto de Deus. Isso é espírito estranho. E espírito estranho precisa ser rejeitado. Mas para isso é preciso coragem. Porque às vezes quem está produzindo frutos ruins é alguém que você admira, alguém que um dia te ajudou. E é difícil aceitar que aquela pessoa que tanto falou de Deus, na verdade, nunca foi dele. É preciso maturidade espiritual para reconhecer frutos. E essa maturidade não se alcança com tempo de igreja. Ela vem da palavra e do Espírito. Você lê, você ora e de repente tudo se conecta. Aquilo que parecia certo começa a incomodar. Aquilo que parecia tão cheio de Deus começa a soar vazio. E você começa a perceber que a árvore era bonita por fora, mas podre por dentro. E aí vem a decisão: continuar comendo frutos envenenados ou buscar a verdade, mesmo que doa. Os verdadeiros enviados por Deus não têm medo de mostrar seus frutos, porque eles sabem que foram plantados por Ele. Vivem no secreto, amam em silêncio, suportam calúnias sem revidar, servem mesmo sem serem vistos. Eles não precisam se promover, porque os frutos falam por eles. E acredite, quando o fruto é verdadeiro, ele alimenta, cura, liberta. Ele carrega a presença de Deus. Mas quando o fruto é falso, ele vicia, ilude e adoece. E infelizmente, muitos hoje estão doentes espiritualmente por anos, de consumo de palavras sem raiz, de ensinos sem base, de evangelho sem cruz. Se essa palavra te despertou, escreva: quero ser árvore boa, ou meus frutos precisam agradar a Deus. Esses comentários ajudam mais pessoas a encontrarem esse vídeo e se libertarem do engano. Sua palavra pode ser o começo da transformação de alguém. Falsos profetas vêm com promessas, nunca com arrependimento. Quando você ouve alguém que se apresenta como profeta, como enviado, como porta-voz de Deus, preste atenção nas palavras que saem da boca dele. Observe com calma o que ele está oferecendo ao povo. O verdadeiro profeta, aquele que é levantado por Deus, não aparece com promessas fáceis. Ele vem com confronto. Ele vem com chamado ao arrependimento. Ele vem com choro na voz e peso na alma, porque sabe que a mensagem não é sua, é de Deus. Já os falsos profetas não.
Eles sempre chegam com presentes, com decretos, com palavras sedutoras. Falam de bênçãos, falam de portas abertas, falam de abundância, mas se esquecem de mencionar a santidade, o quebrantamento, a transformação. É muito mais fácil dizer ao povo que Deus vai mudar tudo, que vai entregar a vitória, que vai fazer chover milagres, mas não há mudança sem arrependimento. E o arrependimento é ignorado nos púlpitos corrompidos, porque arrependimento dói. E o falso profeta não quer dor, ele quer plateia, ele quer aplauso, ele quer likes, ele quer ser celebrado como alguém que carrega uma palavra forte. Mas, na verdade, o que carrega é um discurso agradável, fabricado para entreter corações adormecidos. Ele nunca vai chamar o povo ao jejum, à renúncia, à cruz, porque ele mesmo não vive isso. Ele nunca vai falar sobre pecado, porque sua própria vida está manchada pelo pecado. Você percebe o contraste quando lê os profetas do Antigo Testamento. Jeremias, Isaías, Ezequiel, Amós. Nenhum deles foi amado pelo povo. Eles foram rejeitados, perseguidos, calados, porque falavam a verdade. Eles não prometiam vitória. Eles anunciavam juízo. Eles não vendiam promessas. Eles anunciavam a necessidade urgente de voltar para Deus. Mas os falsos profetas, aqueles que também estavam lá naquela época, diziam exatamente o contrário. Enquanto Jeremias chorava dizendo que a cidade seria destruída, os falsos diziam: "Não se preocupem, Deus já decretou paz." Eles contradiziam o profeta verdadeiro porque sabiam que o povo preferia ouvir promessas do que arrependimento. E hoje, mudou alguma coisa? Muitos templos viraram palcos de promessas sem responsabilidade. Você vai prosperar, você vai crescer, Deus vai te exaltar diante dos que te humilharam. Mas será que Deus tem compromisso com o orgulho disfarçado de fé? Será que Ele está realmente interessado em promover alguém que não está disposto a negar a si mesmo? O Evangelho não é sobre vitórias pessoais, é sobre uma cruz, sobre morrer para o mundo, sobre nascer de novo. E quem não prega arrependimento não está pregando Jesus. Está pregando um Jesus fabricado, um ídolo evangélico feito sob medida para os desejos do povo. Um Jesus domesticado, controlado, que só diz sim e nunca confronta. O verdadeiro profeta carrega a dor do céu. Ele não fala quando quer, ele fala quando Deus manda. Ele não aparece com shows, ele aparece com pranto. Ele não agrada a homens, ele agrada a Deus. E isso custa caro, custa solidão, custa rejeição, custa renúncia. Já o falso profeta custa caro apenas para os outros. Ele vive da fé dos outros, se alimenta da ingenuidade alheia. Não sente peso espiritual, não chora pelo povo, não se dobra diante de Deus. Porque para ele, Deus é um meio, não um fim. E suas promessas, embora doces, são vazias. Se isso abriu seus olhos, comente: "Quero ouvir o que Deus está realmente dizendo." Ou: "Arrependimento é minha prioridade." Essas frases podem despertar outros corações. Escreva com fé. Eles não suportam a verdade e perseguem quem a diz. A verdade sempre incomodou. Desde os tempos antigos até hoje, ela é rejeitada pelos que vivem no engano. E os falsos profetas, aqueles que fazem carreira espiritual em cima da mentira, são os que mais odeiam a verdade. Eles não a suportam, eles a temem, porque a verdade expõe, a verdade revela. A verdade desmonta o teatro religioso e mostra o que está por trás da cortina. E quando alguém se levanta para dizer essa verdade, para denunciar o engano, para confrontar os lobos vestidos de pastores, ele se torna alvo. Passa a ser chamado de radical, de julgador, de divisor, de rebelde. Mas não é rebeldia, é zelo. Não é julgamento, é alerta. E quem anda na luz entende. O falso profeta quer silêncio, ele não quer ser desmascarado. Ele precisa que o povo continue cego, continue alimentando sua estrutura. Por isso, ele persegue.
Persegue com palavras, com indiretas, com manipulações emocionais, usa o púlpito como arma, faz o povo se voltar contra quem questiona. E tudo isso com um sorriso no rosto e uma Bíblia na mão. Ele cria narrativas para parecer vítima. Faz parecer que está sendo injustiçado, enquanto esconde o fato de que quem o confrontou apenas falou a verdade. E isso se repete em todo lugar onde o engano reina. Quem fala a verdade é sempre mal visto onde a mentira é confortável. Mas foi assim com todos os profetas. João Batista perdeu a cabeça por confrontar um rei. Jesus foi crucificado por denunciar a hipocrisia dos líderes religiosos. Estevão foi apedrejado por falar da dureza do coração do povo. Paulo foi preso por pregar o evangelho verdadeiro. E hoje, os que permanecem fiéis ao evangelho puro também sofrem. São ignorados, calados, excluídos. Mas a verdade, mesmo que perseguida, não perde sua força. Ela segue cortando, segue revelando, segue libertando. É preciso coragem espiritual para continuar falando quando ninguém quer ouvir. É preciso estar cheio do Espírito Santo para não se calar diante do erro, porque há um preço a se pagar. Mas quem ama a verdade, paga esse preço com alegria, porque sabe que, mesmo que os homens se levantem, Deus aprova. Mesmo que muitos virem as costas, o céu continua de pé ao lado daqueles que são fiéis. E esse é o chamado dos últimos dias. Falar mesmo que doa, denunciar mesmo que custe, permanecer mesmo que tudo pareça desabar. Se essa verdade queima em você, escreva nos comentários: não vou me calar, ou prefiro ser perseguido do que enganado. Essas palavras serão faróis para outros que também desejam permanecer firmes, que elas sejam sementes de coragem e fé. Quando o Espírito Santo se retira, o show continua. Existe uma das verdades mais assustadoras da vida espiritual: a possibilidade do Espírito Santo se retirar e ninguém perceber. E quando isso acontece, o que fica é apenas estrutura. O culto segue, a música toca, o pregador prega, as luzes brilham, os eventos acontecem, tudo continua como antes, só que sem Deus. E isso, meu irmão, minha irmã, é o cenário mais perigoso de todos, porque parece que está tudo bem, mas o céu está em silêncio. A glória já se foi. A presença que antes quebrantava agora é substituída por empolgação emocional. A palavra que antes confrontava agora só entretém. A oração que antes chorava agora virou repetição. O falso profeta sabe trabalhar com a ausência de Deus. Ele transforma o sagrado em espetáculo. Ele entende de técnicas, de manipulação de ambiente, de como provocar lágrimas com uma entonação específica. Mas ele não tem o Espírito. E por isso precisa de efeitos, de performance, de produção. Ele precisa de aplausos, porque sabe que a presença de Deus não está ali para aprovar o que faz. Então, ele fabrica a sensação de presença. Ele treina a alma do povo para confundir emoção com unção. E o povo que já não busca a Deus, que já não ora, que já não jejua, aceita isso como se fosse a glória. Mas é só fumaça, é só barulho. O céu não está ali. Você lembra de Sansão? Quando o Espírito se retirou dele, ele pensou que ainda estava forte, mas não estava, e foi capturado. Da mesma forma, muitos ministérios continuam achando que ainda estão ungidos, mas já foram tomados. A ausência de arrependimento é o sinal mais claro de que Deus se afastou. E quando a liderança não sente mais a necessidade de se humilhar, de buscar, de se examinar, é porque já estão vivendo por força humana e não mais pelo Espírito. Só uma vida profunda de oração e sensibilidade pode perceber quando o Espírito já não está mais presente. E quando isso é percebido, é urgente agir. Urgente dobrar os joelhos. Urgente voltar à cruz. Urgente se desconectar dos palcos e retornar ao secreto. Porque Deus ainda fala, ainda restaura, mas não habita em meio ao orgulho. A glória de Deus é sensível.
Ela se retira quando é ignorada. E quando se retira, o sistema religioso não para, mas o céu se cala. Se essa mensagem falou contigo, escreva nos comentários: Senhor, não permita que tua presença se afaste de mim. Ou, eu quero a glória verdadeira, não o show. Sua declaração pode abrir os olhos de muitos que ainda vivem enganados pela aparência. Seja luz no meio do engano. O discernimento não vem do intelecto, mas da intimidade. Não é o conhecimento bíblico por si só que protege contra o engano. Não é a teologia, nem os anos de igreja, nem a quantidade de versículos memorizados. O discernimento verdadeiro não nasce da cabeça, nasce do Espírito. E só o espírito quebrantado, que vive em intimidade com o Espírito Santo, consegue perceber o que é falso mesmo quando tudo parece verdadeiro. O intelecto pode ser enganado, a emoção pode ser manipulada, mas quem tem intimidade com Deus, ouve a voz dele no silêncio, percebe o cheiro da verdade no meio do engano e sente a ausência do Pai mesmo no culto mais barulhento. O discernimento não é um dom elitista. Ele está disponível para todos que decidem viver perto de Deus. Ele é fruto de uma vida no altar. Quando você se aproxima da santidade, o que é impuro salta aos olhos. Quando você se enche da palavra, o que é distorcido te causa repulsa. Quando você se alimenta da presença, o que é fabricado te incomoda. E isso não é arrogância espiritual. É fome pela verdade, é zelo pelas coisas de Deus. E quem ama a Deus não suporta ver o nome dele sendo usado em vão. Muitos acham que discernimento é sentir arrepio ou ter visões. Não. Discernimento é ouvir algo e saber no íntimo que aquilo não veio do céu. É entrar em um lugar e perceber que, embora falem de Deus, ele não está ali. É ouvir uma pregação e perceber que o centro da mensagem não é Cristo, é o homem, é o ego, é o interesse. E isso só é possível quando você já ouviu a verdadeira voz de Deus tantas vezes que qualquer imitação soa falsa. Quem anda com o pastor verdadeiro reconhece imediatamente o som da voz estranha. O discernimento precisa ser restaurado na igreja. Chega de ingenuidade, chega de seguir qualquer um que diz ter unção, chega de aplaudir tudo o que é espiritualizado. O povo de Deus precisa voltar a orar dizendo: Senhor, me mostra a verdade, mesmo que doa, porque o Pai não se esconde de quem o busca com sinceridade. Ele revela, ele expõe, ele confirma e ele protege os seus. Mas só protege quem permanece perto. Quem vive distante do altar, vive vulnerável ao engano. Quem ora pouco, ouve qualquer voz. Quem jejua pouco, se alimenta de qualquer palavra. Se você deseja viver uma fé genuína e cheia de discernimento, comente abaixo: eu quero discernimento espiritual. Ou, prefiro a verdade que dói à mentira que agrada. Suas palavras podem despertar o espírito de alguém. Deixe o céu agir através do seu posicionamento. Se você chegou até aqui, queremos saber como este vídeo tocou o seu coração. Comente agora abaixo: eu senti a voz de Deus neste vídeo. Compartilhe conosco como essa mensagem falou com você. Seu comentário não apenas nos fortalece, mas também ajuda a levar essa verdade a outras vidas que precisam despertar. Cada testemunho é uma semente que pode gerar frutos de arrependimento, vigilância e fé verdadeira. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo. Clique no botão de inscrição, ative o sininho e junte-se a esta comunidade que busca a verdade acima da aparência. Aqui, nós nos levantamos contra o engano espiritual com discernimento, oração e ensinamentos profundos baseados na palavra. Se este vídeo edificou sua vida, deixe seu like. Esse pequeno gesto nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas que precisam abrir os olhos. E antes de sair, o próximo vídeo já está te esperando na tela final. Ele é a continuação dessa jornada de revelação. Clique e siga conosco nesse caminho de luz.
Que Deus abençoe sua vida de forma poderosa, que Ele abra os seus olhos e fortaleça o seu espírito. Você não está só. Estamos juntos nessa batalha pela verdade. Até o próximo vídeo.